Tudo bem? Gente, eu vou fazer, como eu tinha prometido, um vídeo sobre a mudança no amortecedor da minha Honda Bis, quer dizer, da minha não, da Ana Lu, mas que eu acabo usando também, né? Uso bastante, a gente adora passear com essa moto. Ontem mesmo a gente foi dar uma volta aí no centro da cidade, a gente sempre gosta de passear com ela. Na cidade eu acho ela muito mais gostosa de passear do que a CB500. Então, eu tinha, como eu falei em vídeo anterior, eu fiz a troca do amortecedor traseiro em função dos dois, por quê? Porque estava muito mole, né? Ele afundava muito, ficava bambo, né? Não estava dando fio de curso, o amortecedor não estava com problema, mas já me disseram, já fiquei sabendo que isso é um pouco da característica dessa moto, em função dele afundar um pouco, ele dá também muito problema de bater o fundo em lombada, né? O pessoal aí reclama, principalmente quando bota garupa. E esse que veio com a moto já estava um pouquinho, né, mole demais. Então o que eu fiz? Em vez de comprar o amortecedor original, como o pessoal já dizia que é um amortecedor muito macio, eu botei o amortecedor da Titan 150. E eu vou falar agora nesse vídeo justamente sobre o que eu percebi, o que foi, como eu senti a moto em relação a essa mudança do amortecedor, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar aqui os amortecedores, tá? Tá aí o amortecedor. Aqui ele ficou muito bom. Vem com regulagem, o da Titan 150, ele vem com a regulagem aqui. Eu botei na regulagem menor porque eu gosto dessa, para ele ficar um pouco mais macio, senão ele fica já exageradamente mole, né? Afundando muito. Então ficou um amortecedor muito bom, já vem com regulagem direitinho, deu certinho. O que teve que mexer? O que teve que alterar? Nessa moto aqui, na Bis, esse pino aqui, tá? Pino, ele é mais fino. Então, em função dele ser mais fino, você precisa trocar como se diz, uma arruelazinha, não é arruela, na verdade, a peçazinha que vem aqui, que fica junto com a borracha, né? Um cilindrozinho pequeno aqui. Então, mas o que você faz? Se você não for jogar fora o amortecedor velho, você só faz tirar esse cilindrozinho pequeno do amortecedor original e troca. Permanece a mesma borracha, foi o que o mecânico fez. É a única coisa que você tem que mexer, tá certo? Vamos lá, agora vamos ver a questão da altura da moto. Bom, a altura da moto no pezinho, no cavalete, a gente não percebe muita diferença, tá? Mas a moto ela fica um pouquinho com a traseira um pouquinho mais levantada, porque o que eu percebi é o seguinte: na prática a diferença era muito pouca do amortecedor de um para o outro. Quando eu peguei os dois amortecedores que nós fomos trocar lá no mecânico, eu coloquei um do lado do outro e a diferença era muito pequena. Só que quando você vai usar a moto, você sente um pouco mais essa diferença, porque esse amortecedor ele não afunda tanto. O amortecedor original, quando você senta na moto, ele afunda. Foi uma coisa que a minha mulher percebeu logo de imediato quando começou a andar com a moto, tá? Então isso já dá aquela sensação que a moto está um pouquinho mais alta a traseira, ok? Mas quando você vai, por exemplo, botar no pezinho, que era a minha preocupação, eu inicialmente achei que ela poderia ficar com a traseira muito alta, a ponto até de quando você botar no pezinho a moto ficar muito inclinada. Mas olha, sinceramente, não vi diferença nenhuma. Para tentar compensar um pouco essa diferença que eu sabia que ia dar, como eu tinha feito, foi no momento, eu troquei os amortecedores no momento da revisão, fiz uma revisão geral, realmente uma revisão pesada na moto, fiz várias coisas. De repente eu faço um vídeo só sobre isso aqui, de tudo que foi feito na moto. Então o que aconteceu? Quando o rapaz trocou aqui o óleo do fluido da suspensão, eu consegui duas
buchazinhas assim, pequenas, de borracha, que dava mais ou menos aquilo ali, dá uns 2 centímetros mais ou menos, para colocar em cima da mola aqui de dentro, para ver se ele sobe um pouquinho, tá? Até porque o pessoal também reclamava muito que essa suspensão daqui da frente afunda muito. Bom, isso não me serviu de muita coisa, eu não percebi uma mudança grande de ficar a mesma coisa, a moto, eu compensar essa traseira um pouquinho mais alta fazendo isso. Porém, eu não vejo a frente afundar, a frente bater. E olha que eu ando também com garupa, não passo por buraco, nada. Então, se não deu para compensar um pouquinho lá o amortecedor, mas resolveu, claro que a troca do fluido também é importante, mas a frente ela não fica batendo. Agora vamos para a sensação de dirigir. O que acontece? Quando eu ando na moto, tá, eu tenho 1,67 m, então eu tenho o braço curto pela minha altura, né? Então, o que acontece? Com a traseira um pouquinho mais alta, eu tenho a sensação de que eu estou um pouquinho mais inclinado, como se eu estivesse dirigindo uma moto naked. É a mesma sensação um pouco que eu sinto ao dirigir a minha CB 500F que está ali guardada, está ali na capa. Então, eu não gosto disso, particularmente eu não gosto, porque eu gosto de estilo custom, gosto de ficar um pouquinho, né, sentado na moto ali para trás, mas isso não compromete nada, tá? É uma pequena diferença, mesmo quando a Analu vai na garupa, mesmo com a garupa, isso não resolveu. Por quê? Porque o amortecedor ele é um pouco mais, uma suspensão um pouco mais dura. Então eu senti ele um pouquinho para frente, mas olha, não compromete a dirigibilidade, de boa, a maioria das pessoas não vai nem perceber, não vai sentir, não vai nada. Eu senti por causa disso, mas também a traseira antes afundava muito, né? Eu gosto, por exemplo, mais da posição de pilotar da Pop. Nós passamos com uma Pop aqui 2 semanas aqui em casa. Eu adorei aquela posição da Pop, que ela é mais próxima da Custom, mas é uma preferência minha mesmo, tá? Vamos pro comportamento dinâmico da suspensão. O que aconteceu? Apesar disso, eu gostei ou não gostei do resultado? Gostei muito do resultado. Por quê? Gente, veja bem, o meu amortecedor, o amortecedor dessa moto, ele estava realmente já muito mole. Obviamente você vai sentir, principalmente com o garupa, porque ele ficava bambo, né? Você passar pelos buracos, ele ficava... Então, aquela dirigibilidade da moto parece que ela perde, né? Você não sente aquela segurança. Com o amortecedor traseiro, a primeira coisa que eu percebi, que a moto ficou parecendo uma trail, em termos de buraco, essas coisas. Impressionante como melhorou o comportamento dela em piso ruim. Mas eu gostei bastante desse resultado. Por quê? Porque você passa nos buracos, você passa por aquelas lombadinhas, né? Aquele piso, aquele asfalto todo remendado. Quando eu estava, ou mesmo aquelas depressões, aquelas valetas, quando passava por aquilo ali com o amortecedor original, poxa, a moto ficava pulando, né? Pulando e você sentia, principalmente valeta, que dava aquela afundada, etc. Acabou isso. Mesmo com garupa, parece que a moto se comporta do mesmo jeito. Você passa por um piso irregular, você passa por buraco com mais segurança. A absorção daquela buraqueira, inclusive botando aí esses 2 calços aqui na mola, melhorou sensivelmente. Eu gostei bastante. Em lombada, por exemplo, que você passa por lombada e a moto antigamente no amortecedor original, que você passava por lombada, quando você saía da lombada, passava a traseira na lombada, que ela dava aquela afundada, ela não faz mais isso. Não faz mais isso nem na entrada da lombada, nem na saída da lombada. Então isso para mim foi muito bom, porque passa segurança, sabe? Você sente com a moto muito mole, amortecedor muito mole, até uma questão de segurança. Então a pilotagem dela em termos de segurança, ela melhorou sensivelmente. Eu gostei bastante disso, porque ela não fica bamba, ela não fica balançando, ela tem um comportamento dinâmico melhor de absorção disso aí. E em valetas, como eu disse, quando você passa por aquele piso, você tem, por exemplo, às vezes um piso que tem aquela depressão, né? Que às vezes acontece no afundamento ali, você tem aquele afundamento. Quando passava ou então às vezes até quando você passa por ponte, né?
você passa por pontes, aí tem aquela descida, a subida nem tanto, mas quando você desce, né, naquele declive da ponte, logo no final da ponte, que aí você passava, parecia que a traseira afundava, a moto afundava e ficava balançando, bambo, então dava até aquele susto um pouquinho. Ou então, como eu disse, daquelas depressões de afundamento de asfalto, que você tem às vezes aquelas depressões um pouco compridas, e aí você passava ali com uma certa velocidade e a moto afundava, podendo talvez até dar fim de curso e tal. Isso acabou. E o melhor é que também lombada, a chance de você raspar ali o fundo, até agora não tive essa situação de raspar o fundo, de bater, mas eu percebi quando eu comprei a moto, depois comprei a moto, ao fazer a revisão, eu pintei ali embaixo da moto o cavalete central, o pezinho, né? Deu uma geral na moto para ficar melhor. E eu percebi ele tudo arranhado ali embaixo, né? Até no pedal ali do freio traseiro, o pedal ali atrás, ele estava todo arranhado embaixo. Então o que isso mostra? Mostra que várias vezes ele raspou o fundo ali, passando talvez por lombar, talvez sei lá por onde. Então é isso o que eu tenho para dizer. Então o único porém realmente do amortecedor é que fica um pouquinho a traseira alta. Mas quando você bota, se você for uma pessoa mais pesada, eu tenho 72 quilos, então não afundou muito. Se você vai carregar uma pessoa pesada, se você também gosta eu acho que compensou as vantagens e as desvantagens, entre vantagens e desvantagens, que eu senti um pouquinho a posição um pouquinho mais inclinada para frente, né? Eu sinto que o meu braço, o meu corpo fica um pouquinho mais sobre os ombros, o peso, né? sobre os ombros, sobre os braços. Então isso me incomodou um pouquinho, mas eu acho que compensou. Era isso que eu tinha para dizer. Por favor, deixe aí os seus comentários, façam as suas perguntas. E quem gostou aí pode dar um joinha, pode dar um like aí e para a gente poder aí, outras pessoas poderem assistir também esses vídeos. Um abraço para vocês, tchau!